Diz assim a Escritura Sagrada: No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes então julgavam o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Meus irmãos, temos acompanhado nesta série de mensagens que estamos percorrendo durante o mês de setembro, Deus Senhor, que juntamente com a série anterior, em agosto, Deus Amigo, compõem aí duas dimensões da nossa relação com Deus, que é, de fato, o nosso Senhor, mas também se apresenta como o nosso amigo. E estamos fazendo isso através das passagens expondo as passagens que tratam das vidas desses dois grandes homens de Deus do passado: Abraão, chamado por Deus de seu amigo, e Moisés, chamado por Deus de seu servo. E nessa sequência, na última mensagem, hoje pela manhã, o reverendo Jailson fez a exposição do capítulo 14, onde acontece ali o grande livramento, a grande passagem pelo deserto e pelo mar. E agora nós estamos no capítulo 18, quer dizer, próximos ainda daquilo que aconteceu, mas aconteceram muitas coisas. Então, depois daquela maravilhosa libertação da escravidão do Egito e o livramento de Faraó e do seu exército no Mar Vermelho, os hebreus rumaram em direção ao Sinai, onde deveriam adorar ao Senhor. Esse era o propósito da libertação desde o início. E eles então estão nesse caminho, mas ao mesmo tempo algumas coisas estão acontecendo o tempo todo. Se nós percorrêssemos os últimos capítulos antes da última exposição, nós veríamos que depois de um breve momento ali de triunfo, no capítulo 15, o povo já começa a reclamar de Moisés, e Deus então, porque não havia comida, reclamam que a comida estava pouca, que não havia carne, e Deus então envia o maná, aquela comida meio misteriosa, pareciam umas escamas, umas cascas que apareciam pelo acampamento toda manhã. Então o povo reclama e Deus intervém sobrenaturalmente por meio de Moisés, com o maná e as codornizes. Depois, no capítulo 17,
Não, antes disso, eles param num lugar, acampam num lugar em que as águas não são potáveis. E aí então o povo reclama, Deus intervém sobrenaturalmente através de Moisés, lançando uma árvore nas águas, e elas então se tornam potáveis. Depois sim, a questão do alimento, Deus então, o povo reclama, Deus envia o maná e as codornizes, sobrenaturalmente, através de Moisés. Depois no capítulo 17, eles param num lugar em que não há água, reclamam de novo, e Deus sobrenaturalmente tira a água da rocha por meio de Moisés. E por fim, ainda no capítulo 17, Amaleque, o rei dos amalequitas, ataca o acampamento, e Deus sobrenaturalmente, através de Moisés, livra o povo. Enquanto Moisés está ali intercedendo com as mãos levantadas, o povo tem vitória nesta guerra. E então chegamos no capítulo 18, que é o nosso capítulo desta noite. Neste caso, nós temos então como que um refrigério para o líder que já devia estar bastante cansado de tudo isso, né? Desse ciclo interminável do povo reclamando por um problema, e ele então buscando a Deus pela solução daquele problema. E esse refrigério vem com a chegada de Jetro, o sogro de Moisés, que era sacerdote lá em Midian, aquela terra onde Moisés passou 40 anos depois de fugir do Egito. E ele então, esse homem, sogro dele, vem até o acampamento dos hebreus, trazendo Zípora, a esposa de Moisés, e os seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. Ali no começo do capítulo 18, nós então tomamos pé desse encontro familiar que, repito, deve ter sido um grande refrigério para Moisés naquele momento, né? Uma sequência tão grande de problemas a serem resolvidos. Eles então compartilham daquilo que tinha acontecido, né? Moisés conta para Jetro tudo que Deus tinha feito em todo esse trajeto. E Jetro, que era sacerdote, se alegra muito, ele louva a Deus, inclusive, no versículo 9, né? A gente não chegou a ler, mas no versículo 9 diz assim: alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então, há esse interlúdio, digamos assim, de tantos problemas, né? De uma série de problemas, em que Moisés reencontra a sua família e tem um momento ali de alegria junto com a sua família e seu sogro. É aí que então entra o texto que acabamos de ler, que começa assim: no dia seguinte, ou seja, logo depois de todo esse refrigério, de todo esse momento de mais tranquilidade, no dia seguinte então, o povo vem até Moisés para que Moisés o julgue, né? Então, essa ideia de julgar aí é a ideia bíblica, que não é a mesma da nossa cultura, né? Os juízes nossos aí, a gente imagina eles sentados numa tribuna, com aquela toga e aquelas falas difíceis, né? Olhando para os casos e julgando as pessoas. A ideia de julgar é muito mais a administração da justiça, mas também a administração civil, até mesmo a administração militar, muitas vezes, ficava na mão desses chamados juízes, né? Nós temos o livro dos juízes, que nos mostra muito bem o quanto esses homens eram importantes em toda a administração e a liderança do povo de Deus. Então, no dia seguinte, Moisés então passa a julgar o povo, e parece que essa era a rotina dele, uma rotina exaustiva, né? Diz o texto que ele começava de manhã e ia até o pôr do sol. Em outras palavras, o dia inteiro Moisés ficava assentado julgando, ou seja, resolvendo as demandas do povo que o procurava. A rotina dele, então, é interrompida dessa vez porque há um observador muito interessado e muito arguto, muito sagaz ali ao lado, no versículo 14. Seu sogro, Jetro, vê tudo aquilo e pergunta: o que é que você está fazendo, Moisés?
É óbvio que Jetro conhecia muito bem a função de juiz, que não acontecia só em Israel, mas era comum naquela região e naquela época, e também conhecia o costume deles, de todos aqueles povos, de que juízes, reis e outros líderes se assentavam e o povo que o buscava ficava em pé. Então, não é esse o problema. A pergunta dele, o fulcro da pergunta dele é: por que você faz isso sozinho? Esse é o ponto. Nós vemos aí na pergunta dele, o que é isso que faz ao povo? Por que te assentas só? Não é que ele está dizendo, põe o povo para sentar também para descansar. Ele está dizendo, porque você sozinho está sentado julgando. Moisés então explica no versículo seguinte que sempre que há alguma questão, ou seja, alguma divergência, algum conflito de interesses no meio do povo, todos eles, aquela multidão de hebreus, vinha até ele para que ele decidisse quem tinha razão em cada caso específico, em cada conflito específico. Isso, às vezes, ele fazia por consulta a Deus, no versículo 15 ele fala que às vezes consulta a Deus, mas também no versículo 16 ele diz que em outros casos ele simplesmente aplica a lei, ou seja, os estatutos e as leis de Deus em cada situação particular. Então, há o que Deus mandou. Mas e nessa situação específica, o que é que isso significa? Quem está certo e quem está errado, de acordo com essa lei que Deus deu? Moisés é que fazia essa aplicação particular a cada caso. Então, com essa explicação de Moisés, Jetro não fica satisfeito e continua questionando e vai oferecer então um conselho, uma orientação para o seu genro Moisés. Mas antes de vermos essa orientação que Jetro vai dar, já aqui é interessante nós observarmos que a partir do sistema que Moisés personificava ali para o povo, nós somos lembrados de que Deus não se satisfez, e também não se satisfaz ainda hoje, apenas com o conhecimento da sua vontade. A lei estava declarada, mas não é aí que termina o assunto. O povo de Deus não basta conhecer a lei de Deus e a vontade de Deus, a palavra de Deus, mas é necessário que ela seja praticada, obedecida. Então, Deus, através de Moisés, monta esse sistema prático no qual a sua palavra poderia ser implementada na vida cotidiana dos seus servos, do seu povo. Então, não basta que a sua vontade seja conhecida, ela precisa ser também obedecida e aplicada nas situações específicas, concretas da vida. E foi exatamente isso que Cristo clamou ao final do Sermão do Monte, não é? No Sermão do Monte, Jesus se assenta para ensinar a população, como se ele fosse um novo Moisés, um Moisés da nova aliança. E ele, no final do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7, no final do capítulo, ele diz assim: quem ouve minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e a casa desabou. E o contrário disso, Jesus também diz: o homem insensato que ouve as suas palavras e as pratica é como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Então Jetro está vendo esse sistema, ele é necessário, ele faz parte do propósito de Deus para o seu povo, que a sua lei não seja apenas conhecida, ouvida, mas praticada. Mas com a sua experiência ele percebe que a forma como Moisés está fazendo é que está errada. No versículo 17 até o 18, o sogro de Moisés então vai apresentar a sua sugestão. E o que ele diz é o seguinte: aquele encargo é pesado demais, essa é a expressão que ele usa para Moisés dar conta sozinho. Não dá, para você sozinho não dá. Você vai desfalecer, numa outra tradução, você vai se esgotar. Não apenas você, mas o povo também vai ficar esgotado. Eles não vão aguentar. Ele, porque estava acumulando essa função diante de uma população que alguns estudiosos vão calcular em torno de 2 milhões de pessoas. E o próprio povo também não ia suportar, porque imagine você entrar numa fila para ser atendido por um homem só, sendo parte de um povo tão grande.
Contudo, Jetro vai além do diagnóstico do problema e apresenta a sua prescrição. Versículo 21, ele diz o que é que deveria acontecer, né? Ele diz assim: procura entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Então, Moisés deveria escolher homens para serem chefes, né? Essa expressão aí da tradução, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Em outras palavras, o que Jetro está dizendo é que o seu genro, Moisés, delegasse funções. É isso que ele está dizendo: delegue as funções, distribua as responsabilidades ao longo de uma cadeia de comando. Haverão alguns bem lá na ponta que cuidarão de pequenos grupos, aí supervisores que cuidarão dos problemas que vierem, desses mais locais, desses juízes mais locais. Acima deles, outros supervisores que cuidarão de regiões maiores ainda. E, acima deles, um grupo muito mais seleto de supervisores de todo o povo, e Moisés acima de todos eles. Então, é uma rede de juízes que iriam funcionar como multiplicadores daquilo que Moisés estava fazendo, atendendo, então, as questões menores. Quando não resolvidas localmente, subia um degrau, subia outro, instâncias. E Moisés, é claro, continuaria, então, com a sua função de mediador entre Deus e o povo, porque essa é a função dele, né? No versículo 19, o Jetro diz assim: representa o povo perante Deus. É isso que Moisés está fazendo, ele está agindo como um representante, um mediador entre Deus e o povo. E aí, então, se Moisés faz como o Jetro está dizendo, ele poderia manter a sua função de mediador, mas ele poderia se concentrar no trabalho agora de ensinar ao povo os estatutos, as leis e o caminho em que eles devem andar. É isso que Jetro diz aí no versículo 20. E então, podemos entender que a proposta de Jetro era que Moisés trabalhasse na área preventiva, ensinando o povo, mas especialmente treinando e selecionando aqueles que viriam a ser os chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, para que eles, então, bem treinados, pudessem formar essa rede de juízes que atenderiam a todos. Então, Moisés se concentraria nesse trabalho, ele se manteria como o responsável final pelas decisões, já que esses homens apenas replicariam aquilo que ele ensinaria. E, além disso, Moisés ficaria como um tipo de Suprema Corte de um homem só, o tribunal de recursos, o último tribunal de recursos para, diz o texto, toda causa grave. Então, as causas pequenas vão sendo resolvidas. A ideia aqui provavelmente é que, se já há uma jurisprudência conhecida, se já há uma legislação específica para aquele caso, isso poderia ser resolvido nas instâncias inferiores. Mas se é um caso novo, muito grave, algo que não está previsto ainda na legislação já entregue, então Moisés seria consultado para continuar fazendo aquilo que ele já fazia. Pois bem, nós vemos então que Jetro compreendeu muito bem que as instruções dadas por Moisés ao povo eram de Deus, provinham de Deus, era a vontade, a lei, a palavra de Deus para o seu povo. Então, a importância do papel de Moisés ele entendeu. Porém, ao contrário de Moisés, Jetro percebeu que essas instruções, essa orientação, essa lei, se elas fossem repassadas por meio de porta-vozes fiéis, não haveria nenhum prejuízo, nem para o povo e nem para o conteúdo do que está sendo passado. A palavra do Senhor continuaria chegando com autoridade ao povo e a muito mais gente ao mesmo tempo. Moisés já poderia ter entendido isso antes, afinal de contas, como nós vimos nas primeiras mensagens, lá no Egito ainda, era por meio de um porta-voz que ele falava com o povo e falava com o faraó, seu irmão Arão. O próprio Deus colocou Arão na sua vida como o seu porta-voz. Então, Moisés tinha já esse histórico que poderia ter iluminado ele na resolução dessa dificuldade, mas não. De alguma maneira, o grande líder, o grande legislador de Israel, não tinha ainda atinado com
essa situação, a dificuldade que ele mesmo estava trazendo para a sua missão e o seu ministério. E essa falta de percepção de Moisés estava agora prejudicando o povo e também ao próprio Moisés. Como diz Jetro, vocês vão desfalecer. Mas que bom que o verdadeiro líder e o verdadeiro pastor de Israel estava atento e trouxe Jetro lá do outro lado, né, lá do deserto de Midian, para, na hora certa, ajudar Moisés. Agora, essa estrutura que Jetro sugere, pelo que a arqueologia nos revela, é mais ou menos, ou basicamente, o formato da administração pública que havia lá em Midian, lá entre os pagãos. Basicamente ele está dizendo, a gente faz assim, por que você não faz igual? E esse sistema que, por sugestão de Jetro, Moisés implanta, ele vai permanecer como o sistema judicial e administrativo do povo de Israel muito tempo depois da morte de Moisés, abençoando gerações do povo de Deus. Agora, nós vemos nesse singelo relato até aqui, então, uma ilustração daquilo que nós chamamos na teologia reformada de doutrina da graça comum, que é aquela atuação mais geral do Espírito Santo, do Espírito de Deus, preservando o mundo de uma corrupção plena e insuflando algum bem, alguma justiça e alguma verdade neste mundo caído. É isso que é a graça comum. Essa doutrina é a nossa explicação para o fato de que nós vemos incrédulos sendo bons pais, amigos fiéis, profissionais zelosos. A graça comum é a razão de termos leis justas, ou ao menos parcialmente justas, vindas até de governantes incrédulos, de invenções como vacinas, celulares e sorvetes que beneficiam toda a humanidade, mesmo não saindo de mãos de cristãos. Por causa da graça comum, Deus tem permitido que aqueles que exercem e estudam certas atividades desenvolvam técnicas e parâmetros que aprimoram o exercício daquelas atividades nas quais eles estão envolvidas, como música, ou como arquitetura, ou acústica, ou como pedagogia, ou, no caso aqui do texto especificamente, liderança e administração. Ou seja, como cristãos, nós podemos e devemos lançar mão de todas essas bênçãos, de todos esses bens, com a consciência tranquila de sabermos que é Deus atuando, mesmo no mundo incrédulo, para trazer o bem, a fruir o bem que nós, como filhos de Deus, também podemos aproveitar. Agora, há alguns detalhes que também apontam para princípios que vão além da sabedoria do mundo, dessa sabedoria mais técnica. Vejam aí comigo as qualificações novamente no versículo 21. Os escolhidos devem sim ser capazes, né, dentro dessa ideia, mas também, diz o texto, tementes a Deus, homens de verdade, isto é, homens confiáveis, e que aborreçam a avareza, ou seja, honestos, homens que não vão se corromper, né, homens de uma moral ilibada. Portanto, não devem só ter conhecimento para fazerem bons julgamentos, mas também devem ter uma moralidade exemplar, fruto do conhecimento e do temor do Senhor. É necessário que sejam tementes a Deus. É por isso que Paulo vai orientar Timóteo, lá na primeira carta dele, capítulo 3, que para a administração da igreja é preciso escolher primeiramente homens com família exemplar, com caráter cristão, com um bom testemunho, e não necessariamente uma pessoa hábil na parte da administração, por exemplo. A prioridade é alguém transformado pela graça especial, aquela que somente a igreja tem, mas que também saiba lançar mão do conhecimento da graça comum quando necessário. E não o contrário. Não é alguém bem formado nas habilidades da graça comum, mas estranho à graça salvadora. Não, isso não serve. A prioridade é que sejam homens tementes a Deus. É claro, meus irmãos, que o Senhor pode usar poderosamente os seus servos, independentemente dos seus conhecimentos
técnicos em cada área que eles possam atuar. Veja, por exemplo, aquilo que Cristo fez com um bando de pescadores incultos. Os doutos da lei ficavam até surpresos, mas eles nunca estudaram, como eles estão falando assim? Mas do outro lado, veja também o quanto Deus usou um homem bem formado como Saulo de Tarso na mesma tarefa. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele diz: com a graça de Deus comigo, trabalhei mais do que todos eles. De qualquer forma, sabendo que o mesmo Senhor que vocaciona sobrenaturalmente também capacita por meio da graça comum, nós temos a responsabilidade de procurar, por todos os meios lícitos, ser os servos mais úteis àquele que nos chama para servi-lo, servindo o seu povo. Quando Deus nos chama, a capacitação vem dele, mas isso não nos exime de buscarmos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, sabendo que tudo também vem do Senhor. Então a doutrina da graça comum nos ajuda nisso e também nos estimula a sermos zelosos em procurar meios de colocar os nossos conhecimentos, nossas capacitações, digamos, seculares, a serviço do reino e do povo de Deus. Porque afinal de contas nós não temos nenhum dom e nenhum bem que não venha das mãos do nosso Senhor. Voltando ao nosso texto, Moisés ouve Jetro e acata o seu conselho e faz tudo exatamente como seu sogro lhe disse. Versículo 24 até o 26, quase que repete, as palavras de Jetro: homens capazes, tal, cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, 50 e de 10. A ideia é que Moisés fez exatamente aquilo e o resultado foi exatamente o que Jetro tinha anunciado ou predito. Agora aqui eu quero pausar um pouco para nós observarmos com mais cuidado quanta sabedoria está presente na interação entre esses dois líderes, o líder hebreu e o líder midianita. Primeiro, Jetro. Jetro tenta entender o quadro por meio de perguntas muito bem direcionadas antes de dar a sua contribuição. O que é que você está fazendo? Por que é isso que acontece? Aí no versículo 14. Porque às vezes, meus irmãos, nós erramos ao oferecer a nossa solução para problemas que a gente nem entendeu ainda. Sendo que nós somos bem mais úteis depois de, como dizem os antigos, comer 1 quilo de sal com a pessoa que já está ali com a mão na massa. Depois de termos uma visão não só do problema, mas também das soluções e tentativas que já estão sendo colocadas em prática. Provérbios 18:13 diz que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Ou seja, numa linguagem bem atual, o nosso achismo é bem fácil, mas geralmente ele está errado. E a gente acaba passando vergonha. Então é bom ouvir, entender, para depois trazer a contribuição. Uma segunda manifestação de sabedoria em Jetro é que ele não apenas percebe o problema, mas ele ajuda a solucionar. No versículo 19 ele diz: eu te aconselharei. Muitos de nós somos muito rápidos para perceber o problema no que os outros estão fazendo, porém chegamos com uma abordagem muito crítica de quem só sabe apontar o dedo, o que não é muito útil e nem muito sábio. Quando nós fazemos isso, nós instigamos no outro, quase que automaticamente, a reação de autodefesa, de se defender da crítica. Ainda Provérbios: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Provérbios 15, 23. Saber falar na hora certa, do jeito certo, é uma bênção da sabedoria. Jetro também, como nós vimos aí, tem o cuidado de não se apresentar como o dono da verdade, mas ele oferece o seu conselho, sabendo que Moisés terá de refletir a respeito disso e consultar Deus a respeito de
daquele sistema que está sendo oferecido, antes de adotar ou não. No versículo 23 ele fala: se isto fizeres e assim Deus te mandar, ou seja, eu sei que você vai consultar Deus a respeito disso, e se Deus confirmar isso, então é isso que vai acontecer. E de novo, muitas vezes nós erramos ao dar a nossa contribuição com uma atitude arrogante, de sabe tudo, como se a nossa sugestão fosse uma revelação direta dos céus, e ai de quem não aceitá-la integralmente. E do outro lado, Moisés. Moisés, ao dar ouvidos ao seu sogro, está colocando em prática também um princípio fundamental da sabedoria. Provérbios 3:7. Não sejas sábio aos seus próprios olhos. O verdadeiro sábio, meus irmãos, é humilde. Humilde o bastante para não achar que sabe tudo, para dar boas-vindas à visão, à contribuição, à percepção, à ajuda e até à crítica das outras pessoas. O verdadeiro sábio é assim. A humildade de Moisés já tinha se manifestado na primeira parte do capítulo, que nós não chegamos a ler, quando ele narra para o seu sogro os últimos acontecimentos, dos quais ele esteve à frente, mas em cada momento, se você ler lá depois você vai perceber, ele nunca diz assim, aquilo que eu fiz, mas ele diz aquilo que o Senhor fez. E no nosso texto aqui, essa humildade se mostra por essa inclinação a ouvir de coração aberto a crítica e os conselhos do seu sogro, e em reconhecer que estava errando, e também reconhecer seus limites. Que bênção! Isso só confirma aquela declaração lá de Números 12:3, que diz que Moisés era um homem muito manso, numa outra tradução, muito humilde, mais do que todos os homens. Tem gente que quando recebe qualquer feedback que não seja um elogio rasgado, já se sente criticado, atacado, ameaçado, ofendido. Alguém pode até dizer que isso é um sinal de insegurança, fruto de uma autoimagem negativa, baixa autoestima, e quem sabe até colocar a culpa em más experiências do passado, quem sabe até nos pais que não ofereceram o suporte e o apoio adequados lá na infância. E essas coisas podem até ser más influências reais e concretas na vida de algumas pessoas, mas a Bíblia é muito clara em apontar para nós que, no fim de tudo e no fim e ao cabo das coisas, é o nosso orgulho que está falando mais alto. O pecado do orgulho, esse velho companheiro que é tão difícil da gente se livrar dele, e que se torna particularmente tentador para as pessoas que estão em posição de liderança, como Moisés. O orgulho. Mas, como nós vimos, Moisés não cede a esse pecado, mas pelo contrário, se apresenta humildemente e por isso acaba atendendo ao conselho de Jetro e abençoando a vida de todo o povo. O texto termina falando que o sogro de Moisés retorna à sua terra, e nós não ouviremos mais falar dele. Um pouco para frente vai falar de novo de um parente lá de Moisés, mas a tradução não é muito certa de que seja o sogro, talvez fosse um dos cunhados. Mas o nosso texto dá a entender então que a esposa e os filhos de Moisés, Zípora, Gerson e Eliezer, ficam com Moisés no acampamento hebreu. Porém, eles não serão mais mencionados daqui para frente também. Uma possível explicação é que o grande legislador, conhecendo muito bem a índole idólatra do seu povo, até mesmo pelas más influências que eles tinham recebido no Egito, o grande legislador Moisés quis prevenir, evitar que os seus familiares acabassem adquirindo um tipo de status de realeza divina no meio do povo, como era tão comum entre os antigos, o que seria também mais uma amostra da humildade do servo do Senhor. Ele sabia que a sua família não precisava ocupar os holofotes, como o Senhor mesmo revelaria a ele mais tarde, lá em Deuteronômio 18:18, Deus levantaria ainda, depois de Moisés, um profeta por meio de quem o povo ouviria a palavra do Senhor. E, de fato, muitos profetas se levantaram depois de Moisés,
Mas é somente em Jesus Cristo que essa profecia se cumpre de maneira plena. Porque Jesus não apenas anunciou a palavra de Deus, a lei de Deus, os estatutos de Deus ao povo, mas Ele é a palavra de Deus para o seu povo, a palavra de Deus encarnada. Em Cristo, meus irmãos, nós temos a plenitude do ofício exercido por Moisés diante do seu povo, como representante do povo diante de Deus. Em Cristo nós temos a plenitude deste ofício de levar a Deus as demandas do povo. Porque Cristo é o mediador perfeito e definitivo, que recebeu a ira de Deus em nosso lugar na cruz, para que fôssemos justificados no tribunal divino. E hoje, neste exato momento, Ele intercede por nós perante o seu Pai, como nosso advogado. Em Cristo, que não tinha nenhum erro e nenhuma limitação a ser corrigido por qualquer pessoa, mas em Cristo a humildade encontra o seu ápice, o seu ponto mais alto, porque Ele deixou o seu lar glorioso para habitar no meio do seu povo, diz Paulo lá na carta aos Filipenses, assumindo a forma de servo, humilhando-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. Em Cristo, meus irmãos, em Cristo que não tem limites no serviço ao seu povo, nós somos chamados a servirmos uns aos outros, não porque Ele não dê conta de atender a todos, mas porque Ele quer dividir conosco a honra de servir o povo de Deus. Inclusive por meio do aconselhamento, da exortação, do ensino da palavra e do evangelho uns aos outros. Essa é uma capacitação sobrenatural que Ele mesmo nos dá ao enviar o seu Santo Espírito para habitar em nós. Então, glória a Deus pelo nosso sábio e eficaz mediador Jesus Cristo, o nosso Senhor, de maneira tal que nós todos somos conservos desse maravilhoso Senhor, que nos chama a servi-lo e a servir uns aos outros. Algumas aplicações do nosso texto, algumas eu já mencionei durante a mensagem, mas eu quero destacar algumas aqui, muito específicas para a nossa igreja e no momento em que estamos. Bom, em primeiro lugar, se você é presbiteriano, louve a Deus pelo nosso sistema e aprenda a se alegrar nele, na forma como a Igreja Presbiteriana do Brasil busca refletir a sabedoria que Deus colocou na Bíblia. O que eu quero dizer é o seguinte: aqui, cada membro se submete ao conselho. O conselho se submete ao presbitério. O presbitério ao sínodo, o sínodo ao Supremo Concílio. E todos nós nos submetemos ao Senhor por meio da sua santa palavra, que é a nossa única regra de fé e prática. Percebe o escalado como Moisés fez? E um detalhe interessante, que não está no nosso texto, mas está no mesmo contexto histórico, que só vai aparecer lá em Deuteronômio capítulo 1, porque em Deuteronômio capítulo 1, Moisés recapitula essa história. Mas lá ele nos conta um detalhe que não está aqui, que é, ele não escolheu diretamente esses homens, ele pediu ao povo para que escolhesse. De novo, quem sabe a humildade de Moisés, ou quem sabe pelo fato de que ele convivia ainda há pouco tempo com aquele povo. Mas o fato é que ele pede que o povo escolha para si os seus líderes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E de novo, nossas sociedades internas elegem suas próprias diretorias. Nossas assembleias gerais extraordinárias elegem nossos presbíteros, diáconos e pastores. Nossos concílios menores, como o conselho aqui, elege os seus representantes para os concílios maiores, como presbitérios, sínodo e supremo concílio, e assim por diante. Então, a prova de erros, nem Moisés era, como nós vimos, né? Mas é preciso reconhecer e se alegrar em Deus por essa busca pela fidelidade bíblica em cada detalhe. Sim, lendo esse texto, eu me alegro e louvo ao Senhor pela nossa igreja. Também aplicações agora mais específicas para os membros da Ebenezer, já que neste ano nós estamos passando por uma fase de transição pastoral. Mês que vem teremos eleição para um presbítero e 4 diáconos, e até o final do ano as sociedades internas estarão elegendo suas diretorias. Primeiramente, quando você for eleger seus líderes em qualquer uma dessas instâncias, sempre busque as qualificações espirituais antes das qualificações técnicas.
Pessoas capazes, sim, mas tementes a Deus, confiáveis e honestas, diz o nosso texto. Lá em Atos 6, Pedro, instruindo sobre quem deveriam ser os diáconos, diz assim que são pessoas de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Alguém poderia perguntar, mas para distribuir cesta básica para as viúvas precisa disso? Precisa sim. Na carta a Timóteo, que eu mencionei ainda há pouco, pessoas irrepreensíveis, bem casadas, sóbrias, prudentes, respeitáveis, hospitaleiras, aptos para ensinar, sem vícios, não violentos, amáveis, pacíficos, não apegados ao dinheiro, com filhos submissos. No caso de presbíteros. No caso de diáconos, respeitáveis, de uma só palavra, sem vícios, não gananciosos, com um lar bem ajustado. Se nós escolhemos assim, com os critérios da palavra, os critérios espirituais da palavra, e não com aquilo que aparece aos nossos olhos, nossas escolhas serão de acordo com a palavra, e isso certamente trará edificação para a nossa igreja. Também uma aplicação para você que já está na liderança eclesiástica, seja como oficial, ou numa diretoria, ou em qualquer outra função que coloque você à frente do trabalho. Lembre que a liderança cristã é humilde e dependente do Senhor. Desse Senhor de quem todos nós somos servos. Lembre-se disso também. E por isso, envolva outras pessoas no planejamento. Esteja aberto a sugestões. Saiba delegar funções. Treine gente para assumir o seu lugar daqui a pouco. Não se apegue também demais a que essas pessoas que você treina para te substituir continuem fazendo tudo exatamente como você já tem feito. Não. E se na hora da eleição não houver ninguém para você passar o bastão, então você provavelmente vai precisar se esforçar mais nesse quesito. Então, coloque já no seu planejamento corrigir isso no próximo ano, em nome de Jesus. E do outro lado, se você está começando agora na liderança, ou simplesmente está lidando com uma situação mais grave, como no texto aparecia, então dê boas-vindas a irmãos e irmãs mais maduros, que estejam dispostos a te aconselhar, a te orientar, a ensinar segundo a palavra de Deus, bem como segundo a experiência que eles têm e o conhecimento que eles já têm. Não veja isso como uma ameaça à sua liderança, mas veja como um auxílio que o bom Senhor colocou diante de você. Também podemos aprender daquela cadeia de comando sugerida por Jetro, estabelecida por Moisés, de um princípio muito importante, que é: quem não sabe ser liderado não serve para liderar. Então, não confunda. Bem, até aqui eu fiz aplicações dizendo: esteja aberto a contribuições e tudo mais, às críticas e tudo mais. Bom, esse é o outro lado da moeda. Não confunda aquela pessoa que sempre tem uma sugestão de como melhorar o trabalho com aquela outra que sempre tem uma reclamação sobre o trabalho e uma postura crítica contra qualquer liderança. Não é a mesma coisa. A ordem na igreja de Cristo é que nós nos sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, 21. O que significa então que somente quem se submete ao próximo, ao seu irmão, também está demonstrando condições de ter pessoas submissas a ela. Quem só sabe se submeter a si mesmo não deve ser colocado à frente de nada. Então, meus irmãos, que o Senhor de todos nós, o Senhor de quem todos nós somos conservos, nos ajude a sermos bons servos dele e bons conservos uns dos outros diante dos desafios que a nossa igreja tem pela frente. Que o Senhor assim nos abençoe. Nós vamos cantar o hino Serviço do Crente, o hino 300.